Olá, bom dia. Bom dia com Cristo, a paz de Cristo, começando o nosso devocional, que começa sempre às segundas, quartas e sextas, a partir das 10 da manhã. Eu quero convidar você a deixar o seu like e a compartilhar também a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Nada melhor do que começar com a palavra de Deus, pedindo a bênção do Senhor, não apenas para este dia, mas para toda a nossa semana. Todos sabem que estamos em uma jornada de leitura bíblica diária do Novo Testamento e hoje, amados, eu quero meditar em Mateus capítulo de número 8, dentro da nossa jornada de leitura bíblica. Tem um trecho aqui que chama muito a minha atenção, é uma passagem muito bonita, onde mostra a verdadeira essência da fé. É um exemplo de fé que deve ser seguido. Jesus elogia a fé de certo homem. Vamos ver? Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 19. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apareceu-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e a ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Maravilhosa essa palavra da parte do Senhor. Eu vejo esse homem, um centurião romano, um homem que não tinha nacionalidade judaica, e Jesus está se referindo àqueles que nasceram como judeus e que tinham acesso ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, à revelação das Escrituras Sagradas. Jesus falou aqui nessa passagem que aqueles que deveriam crer nele e ter uma fé inabalável, provavam que não tinham, apesar dos milagres que ele fazia. Ao passo que esse homem, com certeza, ouviu falar a respeito dos milagres que Jesus realizava e tendo a necessidade, porque, amados, havia algo de especial no coração desse homem, e nós vamos conhecê-lo melhor um pouco mais. Ele ouviu falar que Jesus realizava milagres, e ele foi até Jesus interceder por um servo, por um criado, por um escravo, que estava doente, paralítico, com quem ele se importava. Eu não sei se vocês sabem, mas os centuriões romanos eram homens violentos, brutos, arrogantes. Eles maltratavam, não é, as pessoas onde eles ocupavam o território, e já era um território ocupado. Não é? Cafarnaum era uma cidade de Israel, estava ocupada por Roma, e havia um contingente de soldados ali que mantinham a ordem pública, e eles eram geralmente violentos, brutos. Mas esse homem em especial tinha algo nele diferente. Esse é o mesmo centurião
que construiu a sinagoga de Cafarnaum, que deu recursos para a construção da sinagoga de Cafarnaum. Era um homem que tinha autoridade sobre uma centúria, ou seja, sobre 100 soldados. Esse centurião romano era um homem que temia Deus, apesar de ser estrangeiro. E ele foi em busca, não de um médico para curar o seu empregado, mas alguém que tinha autoridade espiritual para realizar milagres. E o mais lindo disso é a humildade desse homem, porque esses homens poderiam dar uma ordem. Lembra quando Jesus falou assim: se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2, né? Caminhe mais uma. Porque havia uma regra. O centurião romano ou o soldado romano podia requisitar qualquer cidadão de Israel para carregar suas coisas, mas não poderia fazê-lo mais do que 1 milha. Então havia um limite para ele carregar as coisas para o soldado. E Jesus disse, né? Se eles te obrigarem a caminhar 1, caminhe 2. Faça mais. Então esses homens estavam acostumados a comandar o povo. Ele não chegou dando uma ordem a Jesus. Ele chegou de forma humilde. E Jesus se dispôs a ajudá-lo. Mas ele disse que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Ele não merecia que Jesus entrasse na casa dele, porque ele era um centurião romano. E Jesus era o Filho de Deus. Ele entendeu quem era Jesus. E nós, como temos nos relacionado com o Mestre? Uma coisa é certa. Este homem tinha fé. Uma fé que tocou o coração de Deus. Temos que aprender com ele essa lição de humildade, pois com toda a humildade ele pediu ajuda a Jesus. E Jesus se dispôs a ir, mas ele ainda sendo mais humilde, disse que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. E a fé dele em Cristo era tão forte que ele declarou: me manda com uma palavra e o meu criado, o meu empregado, será salvo. Ou seja, me envia uma palavra de cura. Determina, Jesus, a cura para o meu servo. E eu vou crer. Porque eu sou homem de autoridade. Ele entendia esse princípio que há na autoridade. Porque ele disse: eu dou ordens a este soldado. Ele vai e faz o que eu mando. Então, se o Senhor me enviar com uma ordem, eu creio que meu servo será curado. Ele reconheceu Jesus como autoridade sobre a morte, amados, sobre as enfermidades. Senhor sobre tudo, até sobre ele. Ele se colocou sob as ordens de Jesus. Olha que ele era um centurião, um comandante, mas ele se coloca sob as ordens de Jesus. Me manda com uma palavra. Então, ele ouve de Jesus um elogio que você não vai ver Jesus fazendo para todo mundo. Está escrito aqui: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que Jesus elogie a minha fé e a sua fé. Que Jesus elogie você por crer nele de todo o coração. Que Jesus envie você debaixo de uma ordem de bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus pode todas as coisas, amados. E Ele pode sim te enviar uma palavra de ordem. Quem sabe agora, no nosso momento de oração, Deus não ordena a tua vitória. Deus não ordena a tua bênção. Deus não ordena que aquilo que você vem clamando a Ele seja liberado sobre a sua vida. Vamos orar?
Vamos fazer como o centurião, vamos crer, orar e crer que Jesus já respondeu a nossa oração. Feche teus olhos, curva a tua face e ore comigo nesse momento. Clame a Deus por essa misericórdia. Amado Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, clamamos a ti, Senhor, como o centurião clamou. Clamamos crendo que tu podes todas as coisas e que vai ouvir a nossa oração e responder, nos liberando, Pai, vitória em nome de Jesus. Ah, Pai, nos dá fé como a deste homem, nos dá uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Ti, ó Deus da minha vida. Ah, Senhor, Tu pode todas as coisas. O que é uma enfermidade para aquele que é o médico dos médicos? O que é uma dificuldade financeira para aquele que tem a autoridade para abrir as janelas do céu e é dono do ouro e da prata? Ah, Senhor, o que é uma luta na área da família para aquele que é o todo-poderoso Criador da família? Tu podes todas as coisas e nada fica oculto aos teus olhos ou impossibilitado no teu agir. Por isso, Pai, ouve quem ora comigo e que clama a Ti, talvez por uma causa que julgue impossível, mas cremos que se o Senhor nos enviar com uma palavra, assim será. Libera, Deus, uma palavra de milagre nessa hora, para essa alma que ora comigo e que clama a Ti, porque Tu és a única esperança para esta vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, alcança nessa hora todos que estão ansiosos, aflitos, angustiados, todos que estão enfrentando lutas e provas, todos que estão, Senhor, nesse momento, enfrentando o opróbrio, a vergonha, talvez tenham sido humilhados, traídos, ou talvez foram vítimas da violência deste mundo. Cura almas feridas. Libera, Pai, sobre nós esse bálsamo. E como está escrito aqui na Tua palavra, que sejamos dignos do Senhor se admirar e falar bem da nossa fé. Para isso nos fortalece. E que Teu Santo Espírito nos inspire e nos guie em nossas orações. E muito mais do que isso, nos abençoe com a vitória que pode vir apenas das Tuas mãos. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu santo nome. Muito obrigado. Nos concede, Pai, uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana abençoada em todos os níveis. E até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. A paz de Cristo, amados. Tchau, tchau.